Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPcast. Hoje nós estamos aqui com uma edição super especial que nós vamos conversar com nossos queridos César Mello e José Belmonte. Nós vamos falar sobre o filme que está sendo lançado, foi lançado agora, essa semana, você vai ter a oportunidade de ver. É um filme maravilhoso que a gente está tendo o privilégio de falar com eles aqui, o Guerrilheiro e o Pastor. Você vai conseguir ver esse filme e a gente vai bater um papo maravilhoso com eles. Para bater esse papo, o Reino de Deus, que é esse reino de amigo, estou sempre muito bem acompanhado com ela. Seja bem-vinda, Pamela. Fala comigo, gente. Prazer imenso estar aqui, trazendo em primeira mão para vocês, hoje que é a estreia do filme Pastor Guerrilheiro. E, cara, satisfação total. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como é que esse filme foi pensado, como que ele é tão importante pra gente, que é cristão, que não é cristão, que tá no Brasil. Quer dizer, a memória da nossa política que a gente sempre tem que trazer à tona. Tô honrada demais, tudo nosso. Ah, coisa boa. Bom, a gente já até inclusive bateu um papo com ele aqui outra vez, uma oportunidade, e que privilégio estar com ele aqui de novo. Muito bom estar com você, César Mello, que é um ator brasileiro, aliás, um multiartista, assim, né? Porque também canta, porque tem as suas participações corporais também, e tá nesse filme, O Guerrilheiro, o Pastor. Privilégio estar com você aqui, meu camarada, seja muito bem-vindo. Cara, belezinha, Felipe. É um prazer estar aqui, Pamela, é um prazer imenso estar aqui mesmo. Eu acho que vocês são incríveis, são porta-vozes da nova geração evangélica do país, né? Que estão pensando fora da caixinha, aliás, ou pensando dentro da caixinha. Mas é um prazer estar aqui mesmo, assim, falando do Pastor Guerrilheiro, e que é um filme que estreia hoje, dia 13, em todo o Brasil. Então, um prazer imenso, mano. Coisa boa. Bom, já falando disso, né? Estreia hoje, nessa data tão importante, quer dizer, tem todo ali também, dentro dessa lógica da construção do filme, da mensagem que vocês querem passar, a data também é um fator importante de ter sido pensado por agora, né? Assim, ou como é que vocês pensaram esse lançamento para essa semana, assim, tão icônica? Como é que tem essa relação com essa data, assim, para falar sobre esse assunto? Como é que vocês pensaram sobre isso? Bom, eu não tenho muita informação do pessoal do marketing, mas essa data, ela foi quase que parte ao acaso também, porque a gente terminou de gravar o filme em 2020, em fevereiro de 2020. Eu me lembro que eu cheguei de Brasília, passou uma semana, exatamente uma semana. Eu estava falando com o produtor Nilson já, e já falando, já estamos montando o filme para poder mandar para festivais, a gente quer estrear esse ano ainda. De repente, fecha tudo, pandemia, a gente fica 1 ano e meio sem sair de casa, assim, mal saindo de casa, enfim, trabalhando nas condições que a gente conseguiu, vivendo da maneira que conseguiu e recebendo as péssimas notícias que a gente recebeu. E aí, volta, enfim, final da pandemia, a gente começa, então, a rever, né? Tanto que Gama também, Dr. Gama, eu gravei em 2019, também foi lançado no meio da pandemia, já assim, porque precisava lançar, enfim. Então, essa data calhou, né, de ser tão significativa, por muitos motivos, porque relembra a ditadura, né, porque relembra esse período triste da nossa história, e ao mesmo tempo é um filme que joga uma luz sobre tudo isso, e uma luz de esperança, assim, então eu fico muito feliz. Coisa boa. Bom, o Zé Eduardo Belmonte está aqui conosco também. Seja muito bem-vindo, Zé. O Zé que está na direção desse filme que o César está falando, que o César participa. Seja muito bem-vindo, um privilégio estar com você aqui, meu querido. Oi, gente. Tá ouvindo a gente? Aqui. Sim. Minha conexão pode não estar muito boa, mas é porque eu tô aqui tentando me conectar com vocês. Mas prazer estar aqui, viu? Estamos te ouvindo. Incrível.
falou, Zé. Agora perguntando assim sobre o filme, eu tive o privilégio de assistir com vocês aí no Rio de Janeiro, né? A gente estava junto, vimos a sessão de pré-estreia com os cristãos progressistas e tal. E aí, para mim, assim, uma coisa ficou muito óbvia. Como que foi profundo o trabalho, o laboratório que vocês fizeram. E eu estou super curiosa para saber como é que foi esse processo. A gente sabe que no rolê artístico a proximidade com a igreja é um pouco distante, e aí acaba que a atuação fica muito caricata, né? E vocês conseguiram transmitir uma naturalidade muito grande. Então eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi esse processo de construção do ambiente que ia ser gravado o filme, como é que foi o estudo para chegar no personagem do Zaqueu, que tá maravilhoso. Como é que foi esse processo? Tem uma coisa que me ajudou muito, que eu comecei a conviver muito com o universo evangélico. Quer dizer, o universo evangélico a gente fala como se fosse uma coisa só, ele é muito amplo, né? E é muito cheio de complexidades e nuances, assim. Mas eu inclusive, me converti numa igreja presbiteriana renovada em 2011, uma igreja no Tororó, que é uma região que é nem Brasília, é em torno de Brasília, no Distrito Federal. E aí eu comecei a conviver muito com esse universo, e quando vim morar para o Rio também encontrei um grupo. Então, assim, eu conheço um pouco esse universo por dentro, e conheço suas nuances, algumas das suas fragmentações desse universo. E eu dei aula para um grupo de teatro evangélico, que esse grupo faz figuração na igreja, inclusive, lá em Brasília. Então, eu acho que eu trouxe já algum manancial já de estudo já em cima disso. E acho que isso foi importante. Eu acho também que o César também pesquisou bastante sobre isso. Acho que a gente também começou a ver muito material também dessa transição, que essa é uma parte que eu não conheci, porque, enfim, é 2011, né? Mas a gente fala dessa parte quando começa a entrar muita teologia da prosperidade, começa as igrejas que têm um perfil mais tradicional, começam a tentar se modernizar, né? Começa a ter rock nas músicas da harpa, começa a ter umas coisas assim, começam a acontecer. Foi mais ou menos final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Então teve uma pesquisa muito grande, teve muito apoio de muitos evangélicos, muitos crentes progressistas também, que ajudaram, que são artistas também, que ajudaram a gente, que ajudaram inclusive teologicamente, né? Eu acho que o filme tem esse mérito também, que eu acho que ele não tem, eu acho, tá? Mas já foi dito isso pra gente também, que não tem furo teológico, né? No ritual, né? Nas relações, né? Como o pastor se apresenta. Então, acho que isso é muito importante, né? Acho que o César pode acrescentar mais também, porque também o César tem uma pesquisa que é também dele, também, sobre esse universo, né? Esses dias eu encontrei o meu guia aqui que eu fiz de estudos, né, e de pesquisa, e aí encontrei o início da minha pesquisa. O início da minha pesquisa foi justamente como é que se comportou a igreja evangélica na época da ditadura. Esse foi o início, assim. E eu li muito sobre isso, assim, porque eu queria entender, né, como é que se comportou a igreja evangélica durante a ditadura. Foi dividida, né, assim, massificamente como liderança, ela apoiou o golpe, né, mas teve bastante pessoas, bastante movimentos grandes também, não só na Igreja Católica, mas também na Igreja Evangélica, que presbiteriana, sabe assim, que foi para cima, que teve até um grupo na Igreja Católica que pegou em armas também para poder lutar contra a ditadura. Então, assim, esse foi o ponto de partida. A gente teve 11 ou 12 dias de estudo de mesa e preparação e improvisação com o Belmonte. Ele é um ótimo diretor de elenco, assim, ele vai levando a gente para o lugar que ele quer, a gente vai indo sem perceber, a gente vai encontrando, sabe? Sem pressa, sem... Ele é calmo desse jeito, assim. Ele fala que não é tão calmo, não, mas com a gente ele é muito calmo, ele vai levando a gente, sabe? No banho-maria, e você vai aprofundando. A gente leu muito sobre o Araguaia também, e o Araguaia trouxe um peso para todo mundo começou a estudar o Araguaia, e aí você se depara com aquele lugar, com aquele cancro que é o Araguaia na literatura histórica do Brasil,
Junto desse período, eu já comecei o processo de emagrecimento, que aí foi também ajudando, e também lá no Rio, enquanto nós estávamos fazendo a pesquisa, eu comecei a frequentar uma igreja, lá perto de onde nós estávamos estudando. E aí, com caderninho, anotando muita coisa, estudando muita coisa. Teve um documentário, agora que eu estou lembrando também, um documentário do Salles, que foi também, assim, uma pérola, não foi, Zé? Pra gente, assim. Foi muito importante, porque é justamente isso. Também é um documentário que não trata o evangelho como caricatura, assim, ele é muito sincero. Ele é muito sincero. E esse lugar também esse documentário foi muito importante, assim, para mim. Muito importante, assim. E aí chegou lá para gravar, aí teve a ajuda de cristãos artistas lá, também que eu falei para vocês, que foram ajudando com o texto, que foram ajudando com os furos teológicos para não ter isso. Juntou-se a isso o elenco da igreja, que eram cristãos, ou seja, a resposta ali toda ela é verdadeira. E eles, ao mesmo tempo que é verdadeira, eles são atores também, então eles repetiam as deixas com aquela verdade, mas repetindo as deixas como atores, então era tipo muito fantástico. Enfim, aquele momento, assim, a gente gravou acho que 3 dias na igreja, para gravar tudo aquilo, foram uns 3 ou 4 dias, eu não sei agora exatamente, mas foram 4 dias, assim, muito, muito emocionalmente intensos, assim, muito, 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 assim, tanto em dificuldade, porque chovia, parava de chover, tanto em emoção, tanto em entrega. Foi lindo demais, foi muito lindo, assim, foi um processo realmente vertical, assim, que, nossa. Ô Zé, que a gente fazia, digamos, a figuração, a igreja que a gente fez lá, era de verdade para eles, né? As orações, as intercessões, as orações pelos outros, né? Que aí teve uma coisa também de a gente abrir um pouco para uma câmera mais documental e deixar que as coisas acontecessem de frente para a câmera e depois que a montagem organizasse também. Então teve um momento que não é tradicional que você marca a cena e, né, e você constrói fragmento a fragmento. Você meio que deixa a coisa acontecer e você vai deixar, a câmera vai atrás dos fatos também. Então isso foi muito interessante. Coisa legal. Ô Zé, Belmonte, vocês se propondo a fazer um filme que fala sobre esse contexto da ditadura ali, sobre essa guerrilha, né, ali do Araguaia e tudo, e, né, o nome já propõe, né, o Pastor Guerrilheiro, tem essa ideia de que é um cerne que, inclusive, divide o país hoje, né? Essa ideia da reconstrução da história, das pessoas falando, não foi ditadura, foi, enfim. E vocês estão ali num lugar muito ímpar da sociedade, que é justamente esse povo religioso, esse povo evangélico, que assume para si essas dores desse militarismo, enfim. A proposta do filme também é dialogar sobre isso, quem sabe assim, propor caminhos de reconciliação. Como que passa a ideia de fazer um filme desse num país semi-terrivelmente evangélico, né? É complexo, né? Mas eu acho que são várias frentes aí, né? Eu acho que uma é a frente de realmente mostrar a complexidade do universo evangélico, mostrar que a fé evangélica, ela está conectada no amor, na solidariedade, né? E automaticamente na democracia, no respeito às diferenças. Então, acho que era muito importante fazer um filme que mostrasse esse outro aspecto para muita gente, para todas as denominações e não cristãos também. Então, acho que tinha essa frente, assim. E eu acho que tinha essa ideia de dizer que as diferenças não impedem os diálogos, né? Você discordar não impede você tentar observar e ver, entender as razões do outro. E isso, para a gente, é muito importante, porque é disso que se faz uma sociedade. E a gente está esquecendo que a sociedade tem que ser feita disso, né? É bom, a polarização em si não é ruim. É como a gente lida com a polarização que é o problema, né? Como a gente lida de forma radical, querendo destruir o outro, querendo se impor ao outro. Isso aí acho que é totalmente errado em todas as frentes de pensamento que a gente pode imaginar, a não ser no fascismo, que a ideia é destruir o outro mesmo. Então é complicado.
Então, acho que teve esse ato político mesmo na ideia do filme. E, claro, acho que foi muito importante, porque o filme também procura falar para a sociedade brasileira inteira, né? Eu acho que não procura falar para um segmento. E quando a gente exibe o filme para muita gente, exibiu o filme em escolas, para vários, enfim, fez para vários grupos, assim. E as pessoas respondem. As pessoas que têm uma conexão de direita falam, pô, realmente, como que os liberais, como que os conservadores se permitiram a se conectar com um pensamento de ditadura, de destruição do outro. Né? Como é que essas pessoas apoiaram isso? E algumas pessoas nem sabiam que houve a guerrilha do Araguaia, que houve isso. Então, acho que o filme era muito importante contar nessa história, é muito importante como aconteceu, é muito importante que dentro desse contexto o diálogo é fundamental. Então, acho que isso motivou muito fazer o filme, motivou também essa ideia de você mostrar que existe uma complexidade nesse universo, existe a essência da fé, que a gente tem que se lembrar, né? Existe a essência e as convicções não impedem o apagamento do outro. Não consistem, não impedem, não tem que ter a ideia de apagar as diferenças, né? Não, e assim, pra mim... Outra frase. Eu sou dilexo às vezes eu desenrolado. Não, foi ótimo. Pra mim, eu acho que o filme, uma das cenas assim, que mais me pegou, e aí eu não tô dando spoiler, tá, gente? Eu prometo. É que vocês focaram justamente nessa reconciliação. E assim, poderia ser muito fácil fazer um filme criticando a postura da igreja, que é louvável também, porque de fato a igreja, né, as instituições principais se aprofundaram nisso e foram embora com o fascismo. Mas assim, vocês pegaram num lugar muito lindo, que é o da oração e da intercessão pelo outro. E as cenas, para mim, que mais me tocaram assim no filme no todo, é esse momento do encontro dos dois na prisão. Que é uma coisa até evangelística, né? Paulo e Silas na prisão e tal. Tem uma pegada, assim, no rolê. Eu não sei se vocês pensaram nessa referência teológica, mas para mim foi o que bateu na hora. Eu bati o olho e falei assim, cara, é muito isso. Um intercedendo pelo outro. E aí eu queria muito saber de vocês, porque a história do filme se baseia no Glênio, né? No Glênio Sá, lá com aquele livro, né, do Araguaia, Retrato de um Guerrilheiro. Como é que foi conseguir costurar esse evangélico? Porque, pelo que eu sei, no livro não tem muito, assim, uma dimensão profunda de quem era esse cara. E daí veio esse plot ali que saiu dessa referência do livro. Como é que foi chegar no Zaqueu? Como é que foi pensar esse personagem? Porque o César, ele tá numa vibe, assim, tão anos 90, gritando, assim, até a postura corporal, assim, né, dos pastores e tal. E como é que foi desenhar esse Zaqueu? Como é que foi imaginar esse evangélico? Acho que eu vou em relação à construção de como chegou, melhor vocês. Eu não sei. Como chegou ali no papel, eu não sei. Não, eu acho que eu fiquei sempre construindo uma história interna que o Zaqueu, a princípio, ele tem uma convicção, ele entende o evangelho, ele entende a essência do evangelho, mas o cárcere, na verdade, desperta a consciência, né? Isso que era a ideia, assim. A consciência da complexidade da missão dele, do ministério dele, digamos assim. Aquela situação, vê que ele, de certa forma, estava na igreja, mas não entendia totalmente o que era a fé, o que era o ministério dele, e que ele precisava entender que estava ao redor dele, estava além da igreja. Então, acho que a costura foi um pouco aí, né? Você ganhar a consciência de cidadão, mas a consciência cristã junto. Acho que isso foi a nossa preocupação quando a gente fez a costura. Eu acho que o César pode falar mais desse trabalho dos anos 90, que realmente é impressionante, mesmo você pega os vídeos das igrejas, é muito, muito, muito parecido, assim. Acho que teve um trabalho de sala de ensaio de corpo, né, de mostrar o Zaqueu jovem, o Zaqueu velho, que a gente trabalhou um pouco, né, de exercício mesmo, de técnica, mas tem umas coisas que realmente são... Acho que o César tem que falar mais, é muito impressionante também, eu também acho muito impressionante o que ele faz. Não, você falou exatamente aí, Zé, porque o que acontece quando eu precisei mudar, assim, né? Eu precisava fazer ele jovem e ele velho, né? Então, jovem, mas bem,
porque ele tinha envelhecido com culpa, ele tinha envelhecido escondendo uma coisa muito, muito forte dos filhos, ele tinha escondido o que ele tinha passado dentro da cadeia, mesmo que aquilo tenha sido o motor de transformação do ministério dele, ele realmente guardou tudo aquilo, né? Assim, então, assim, e aí veio o corpo para cá, mas esse corpo que estava corcunda lá no ensaio, quando eu fui lá e perdi 16 quilos, aí fizemos a preparação da cabeça, né? Tipo, a gente topou de rapar a cabeça e fazer as entradas e tal. E aí juntou uma coisa com a outra, aí é que deu aquele resultado, assim, que também é um pouco de sorte, é um pouco do improvável, né? A arte também tem disso, né? Um pouco do... Tanto que a primeira vez que eu apareci, que eu fiz, né? Vamos cortar? Vamos cortar. E que eu fiz o corte, eu olhei para o espelho e falei, eu acabei de ferrar o filme. Isso não vai colar, isso tá ruim, nossa, o Zé vai me matar, não vai dar certo isso, porque ele jovem, ele velho, enfim. Aí, então, assim, o corpo veio, aí veio um braço que ficou meio mole aqui desse lado aqui, que o Nilson fala que é um ombrinho que eu arrumei, porque vem algumas coisas que você tem controle, né? Tipo, vou emagrecer, vou pôr o ombro, vou rapar a cabeça, São decisões racionais. Mas junto desse processo, começa a vir coisas não racionais. Enfim, começou a aparecer coisas que não estavam meio que no racional. E, claro, eu vi mas muitos vídeos de pastores da época. Eu vi muitos, assim, tipo, deve ter chegado a tipo, 80, 100 vídeos, assim, porque tem muito na internet, né? E é muito legal porque eu fui pegando coisinhas de cada um, assim, que foi muito legal, assim, tipo, eu me lembro de conversar com o Zé também, uma coisa que foi muito legal para o Zaqueu, que é assim, todo bom pastor é um bom contador de histórias. Lembra disso, Zé? Aí a gente falou, vamos contar histórias, ele tem que ser bom de contar histórias. A igreja dele é pequena, ele conhece o rebanho dele pelo nome, então essa coisa de chamar pelo nome, Deus vai te abençoar, não é, fulano? Sabe, tem esse lugar de saber o nome. Tem uns pastores que são engraçados, assim, eles são muito engraçados, né? Tipo, você ri, você ouve a pregação e você ri muito. A gente queria um pouco de certo humor também, assim, no Zaqueu, sabe? Deixar a igreja rindo, deixar a igreja leve, deixar a igreja alegre, sabe? Enfim, essa igreja mesmo calcada no amor, nos princípios do amor, do perdão, da reconciliação, porque o Zaqueu também não deixa de falar a verdade, né? Ele fala assim, quando ele dá um exemplo lá do Paulo, que foi preso, né? E aí tentaram libertar Paulo, tipo, sai pelos fundos aqui. Paulo falou, não, peraí, vocês vieram aqui, vocês me bateram na frente de todo mundo, vocês me prenderam na frente de todo mundo, agora vocês querem me livrar escondidinho? Não, agora vocês chamam todo mundo e falam que eu era inocente, né? Então, essa reconciliação que o país não teve em relação à ditadura, e que precisou e que precisa, né? Ficou tudo nebuloso, todo mundo perdoado, e ninguém foi preso, ninguém foi punido, ninguém precisou sequer falar a verdade, sabe? Enfim, eu acho que foi... Eu vejo muito assim, eu vejo muito no artista, na produção de construção de personagem, também muito improvável, assim. Tanto que eu aprendi muito a confiar no processo. Eu tenho comigo hoje assim, nossa, confia no processo. Porque você começa um processo, você fica perdido, você fala, meu Deus do céu, eu esqueci como é que é ser ator, não lembro mais, para onde vai, não sei. Aí eu sempre falo para mim, confia no processo, sabe? E o processo vai levando você, sabe? Não, legal. Eu acho que tem uma coisa muito legal também que a gente procurou fazer, que é a igreja como espaço também de uma experiência lúdica, né? Uma relação lúdica também. Isso eu acho que foi muito, muito bacana para a gente, assim, né? Porque às vezes a gente vai muito, quando as pessoas conhecem a imagem para muita gente que não é cristão, é a igreja como lugar da catarse, né? Que tem também, que eu acho que é importante que tenha, mas
essa da experiência lúdica, né, de você fazer a comparação, de você colocar no cotidiano, né, de você fazer analogias, né, de você estar... o pastor que está circulando, né, pela igreja, né, ele não está só no púlpito, ele fica andando pelo... Então, acho que isso é muito bacana também. Acho que a gente procurou também construir esse sentido também. É verdade, é verdade. Eu me lembro que, assim, na terceira pregação eu falei, Zé, que tal eu pregar aqui de cima? Você falou, não, desce, prega para eles. Prega... E isso foi muito legal, assim, porque realmente é um pastor que está ali perto, né? Ele anda, ele vai até o fundo assim, da igreja e volta. É um espaço comum mesmo, assim. É uma igreja muito, é de todos aqui, sabe? Tá todo mundo aqui igual, assim, é muito legal isso. Não, quando o Zé falou pra mim que o laboratório foi uma congregação presbiteriana, eu ri internamente, porque eu falei, não, tá muito pentecostal isso aqui, cara. Tá andando, pá, não sei o quê, tem aleluia, tem isso aquilo, o pessoal levanta e vai de pau. É pentecostal, né? Mas realmente a figuração era presbiteriana renovada. Vai ser engraçado. Muito bom. Mas uma coisa assim, muito interessante, né? E vocês dois aqui, ambos já têm uma experiência, já têm uma bagagem, né? Tanto o Belmonte quanto o César, muitos trabalhos importantes e trabalhos incríveis. E aí eu queria saber, apesar dessa bagagem, apesar dessa carreira de vocês, assim, né? Vocês estão nessa fase da experiência, como é que o pastor guerrilheiro marca vocês? O que o pastor guerrilheiro traz, assim, de que você fala, poxa vida, esse trabalho me marcou nesse lugar aqui, né? O que traz de marca para vocês? Ixi, a gente vai ter que abrir outro podcast. Não, mas eu acho que é uma longa história, mas assim, vou tentar fazer com poucas palavras. Eu acho que, para mim, marca um momento de maturidade muito profissional e pessoal também. Exatamente de construção de narrativa, de uma construção que busca o equilíbrio, enfim, coisas que eu vinha buscando muito, né, de fazer a dialética na minha profissão e na vida, que eu acho que esse trabalho foi um marco de maturidade nesse sentido. Legal. Eu tenho várias... Quando é músico, faz escala o tempo todo, chega uma hora que o dedo flui. Acho que é um pouco essa metáfora. Desculpa, César, perdão. Imagina. Não, assim, para mim é muita coisa, assim, sabe? Porque para mim marca muita coisa, assim. Marca o encontro com o Zé, que é um diretor que eu queria trabalhar há muitos anos. E aí a gente se encontra para fazer esse filme. Marca também, acho que... Vamos falar de ludicidade? Quando eu tinha uns 20 anos, eu me apaixonei pelo cinema. Comecei a fazer teatro tarde, comecei a fazer teatro com 19 anos. E eu tinha uns 20 anos, minha professora de teatro, Nana Pequini, falou assim, César, você tem que assistir filme bom. E aí me mandou assistir Touro Indomável, Taxi Drive, De Niro ali, naquela performance de De Niro e Scorsese, que é uma coisa impressionante que eles constroem. E desde então, eu me apaixonei não só por ser ator, mas por construir personagens que estivessem fora de mim, que fossem diferentes de mim. Eu me apaixonei por isso, assim. E eu tenho tentado, tenho ido por esse caminho há um tempo na minha carreira, mas acho também que o pastor guerrilheiro Zaqueu é o ponto, talvez, aonde eu consegui ir mais longe nisso, nessa busca, sabe? Eu tenho um exercício de 20 e poucos anos, assim, que eu faço, que é falar o texto, e para mim, escola de teatro não tinha que se chamar teatro, escola de interpretação, tinha que se chamar escola de vivência, porque a ideia é você estar tão presente que você engana o seu cérebro, você fala assim, ó, cérebro, esse é o novo você. Nesse momento, você não interpreta mais. E essa é a busca, obviamente. Essa é uma busca, né? E eu acho que no Zaqueu realmente é o ponto mais distante
que eu consegui chegar nessa busca, assim. E aí isso é uma realização, assim. Eu fico muito, muito, muito feliz, assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Zaqueu na pregação, no videozinho que o Zé assistia, eu levei um susto. Eu falei, quem é essa pessoa? E isso me deixou, assim, me deixou mais livre, inclusive, para atuar. Porque você não julga. Porque esse foi um outro ganho que eu tive. Eu estava com muita bronca de cristão quando eu comecei a fazer o filme. Tanto que eu fiz um podcast com você, Felipe. E eu taquei-lhe o pau. Que eu estava meio nervoso, assim, vendo as barbaridades, vendo Jesus amado, né? Então, assim, o pastor foi pouco entrar lá dentro, olhar de dentro de novo, sabe assim, olhar, tem verdade aqui, tem amor aqui dentro, não são todos iguais, existem muitos pastores, né, gente, muitos pastores, gente boa, que estão realmente fazendo um trabalho decente, que estão lutando, que a mídia, não é que a mídia foca, porque os mais poderosos mesmo, né, os pastores mais poderosos, não estão dando bons exemplos, né, e infelizmente eles têm mídia. Mas, enfim, então, para mim também foi um encontro, assim, sabe, naquela bagunça bolsonarista com o cristão, foi um encontro bonito, assim, sabe, com um evangelho raiz, como se diz, né? Foi muito importante isso, assim. Assim, de verdade, eu acho que o Zaqueu pegou a gente nesse lugar, César, porque, cara, quantos cristãos, quantos pastores de comunidades pequenas a gente conhece que foram bombardeados pelo bolsonarismo e os caras só queriam ser crente. Na boa, assim, ficar de boa, não tem que se posicionar politicamente nem nada. E aí vem a pergunta, né, que a gente está querendo saber até para o restante da audiência. O Pastor Guerrilheiro é um filme para crente de direita também? Tem essa receptividade? E aí? Sim, eu acho que sim, porque mostra a essência da fé. E mostra, às vezes, como as igrejas se corrompem um pouco pela leniência, né? E um pouco porque, às vezes, até com motivação, né? Assim, não, a gente precisa ter mais dinheiro, precisa estruturar a igreja. E acaba perdendo um pouco a essência do que é. A gente acaba esquecendo do que é. Então, eu acho que é um chamamento para lembrar do que é a essência da fé cristã. Eu acho que isso é um chamamento. E várias pessoas que são cristãos de direita se tocaram, refletiram sobre o filme. Eu acho que isso estão abertos e permeáveis. Pode não concordar com tudo, pode realmente achar que tinha que ser mais crítico em algum lugar ou menos no outro, enfim. Mas acho que o filme dialoga sim. Acho que isso eu tenho de prova. Eu tenho realmente esse feedback. Que legal. Você sabe que eu tirei férias nesse final de ano e eu estava em São Bento do Sapucaí. E estava na mesma pousada que eu, um homem que trabalhou na campanha do Lula. Ele trabalhou justamente no campo evangélico. Ele recebia as informações, buscava informações, pesquisava informações para saber quais eram os pontos fortes, frágeis, enfim. E uma das coisas que ele me falou, e o que também é bastante animador, é que nem todas as pessoas que apoiam a igreja, que apoiam o Bolsonaro, elas concordam com tudo o que o bolsonarismo faz. Como elas estão lá dentro, elas acabam aceitando parte que vem junto com o bolo. Então, elas estão lá porque elas concordam com que a igreja, ou que o governo haja politicamente e religiosamente no Estado, para proibir e aceitar coisas. Então, tem cristão que gosta disso. Mas não aceita a arma. Como ele apoia o bolsonarismo, a arma vem no bolo, e aí ele engole seco aquilo. Assim. Isso foi uma pesquisa que foi feita, e isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Mostra que tem gente que está seguindo esse bolsonarismo, mas que não está aceitando tudo que está vindo. Tem coisa que vem junto, ele fala, vai ter que engolir para poder... É isso mesmo. Então eu acho que o filme, cara... Eu estou torcendo para que ele sirva assim e sirva como quase um relembrar de...
Olha só o que nós estávamos nos esquecendo. Sabe? Eu realmente espero isso, assim. Mesmo que no início venha só a recusa, venha a raiva, porque no início é normal isso. Quando alguém pisa justamente no seu calo, você fala, não gosto disso, isso é porcaria, isso aí é besteira. Mas você vai pensar sobre, sabe? Então eu só peço realmente que assistam, porque... E eu vou falar agora particular meu, assim, eu realmente não quero perder a outra eleição para aprender a dialogar com essa direita, sabe? Eu não quero aprender na dor, eu quero aprender no amor. Então eu quero muito que esse filme chegue nas pessoas, sabe? E que possa ser luz, sabe? Para elas. O homem virou pregador mesmo, gente. Mas assim, para a gente ir finalizando aqui, quero fazer duas perguntas. Uma para o Belmonte e uma para você, César. A para o Belmonte é o seguinte: o que você imagina que é a mensagem que o Pássaro Guerrilheiro passa? Qual que é a mensagem que você acha que esse filme tem que trazer? E para você, César, o que você acha que o público pode encontrar indo aí aos cinemas para ver o filme? A gente, nesse sentido, procurou ser bem explícito. E aí eu acho que tem um mérito muito legal do Johnny, porque o Johnny trouxe muita coisa do texto do Glênio. E tem uma frase do Glênio, que ele separou as frases que ele achava boas do Glênio, que não estavam no roteiro. E que não existiam as frases do Glênio no roteiro. Eu acho que tinha pouquíssima coisa, tinha mais os eventos do Glênio. Ele trouxe frases do livro, e tem uma frase que eu acho que é perfeita, que está no final do filme, que eu posso falar que não é spoiler nenhum, que ele fala que todo rio leva outro rio, que é exatamente a experiência dele na floresta, para tentar sair da floresta, né, porque ele ficou perdido na floresta. E ele fala logo depois, memória é resistência. Então acho que é isso, todo rio leva outro rio. A gente está todo mundo conectado, né, de certa forma. E memória é resistência. A gente tem que estar lembrando as histórias para não se esquecer e para aprender exatamente como ele falou. Não chega de aprender na dor, né? Vamos aprender no amor agora. Eu tenho certeza absoluta que, para além de todas as questões político-religiosas, eu tenho certeza absoluta que quem for ao cinema vai assistir um filme muito emocionante. Um filme muito quente, assim, é um filme quente. Eu acho que o Araguaia, a memória do Araguaia, o estudo do Araguaia trouxe uma dor e que está no filme, em todos os personagens. Está no Johnny, está em mim, está na Júlia, porque é isso, assim, acho que o filme é um filme emocionante, é uma história emocionante, é uma história muito bem encadeada, são 3 épocas num filme só, muito bem estruturada, você não se perde, é simples, está tudo ali. Então, assim, eu acho que quem for ao cinema vai assistir, sobretudo, um filme emocionante, assim, é um filme muito emocionante. E é um filme que se conecta com a gente. Eu participei de algumas prés, assim, e é impressionante como o público se conecta, seja com o guerrilheiro, seja com o pastor, e seja com o personagem da Júlia, que é muito a gente. O personagem da Júlia é muito eu, você, somos nós que pegamos a herança do militarismo, que estamos tendo que lidar com essa herança, né, que estamos vendo o cristianismo, o neopentecostalismo crescendo, que sabemos as histórias, que estamos conhecendo as histórias da ditadura. Então o personagem da Júlia somos nós ali, e as pessoas se conectam muito com esse personagem também, sabe? Então eu acho isso, eu acho que quem for ao cinema vai assistir um filme emocionante, um filme quente e um filme que se conecta com a gente, assim. Ele fala da gente, ele fala do Brasil com uma propriedade muito bonita, assim, é muito forte, sabe? De verdade, assim, falando do Johnny Massaro também, eu quero aqui parabenizá-lo, que tá óbvio, né, que a atuação dele foi impecável também, e tem uma coisa muito plástica na cena que ele chega torturado na cadeia, e você vem, pega ele, e aquilo ali é
tão, assim, Jesus crucificado pra gente. Fica, assim, tão nítido, sabe? Eu não vou dar spoiler, vou deixar a galera ver, mas, assim, é de uma beleza muito grande, de verdade. Eu achei, assim, que foi muito sensível, não foi forçado em nenhum momento, e a construção da narrativa faz a gente ser arrebatado mesmo pelo filme. Mas agora eu também queria dar um recado, né? Porque muita gente viu a nossa divulgação, e eu sou da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, e geralmente filmes tão incríveis quanto o de vocês não costumam chegar para o nosso território, né? Porque a gente sabe que tem uma disputa do cinema da galera gringa, que é mais comercial. Infelizmente, o cinema nacional fica sempre nesse momento de ficar competindo para poder entrar. Mas eu queria já dar esse spoiler para todo mundo que está ouvindo a gente aqui do Reino Pessoa, que vão ter 2 sessões especiais, galera, gratuitas, no nosso território, tanto lá na Baixada Fluminense, quanto também na Zona Norte. Então, se você está assistindo o podcast, já vai cobrar a gente, comenta aqui, para a gente saber qual é a melhor área para a gente fazer esse rolê acontecer. Chama todo mundo, é um filme que vale muito a pena, a gente está estudando o horário e o local melhor para todo mundo poder assistir e reverberar essa memória linda que foi representada aí por vocês. De verdade, parabéns, obrigada por terem aceitado o convite, por estar aqui com a gente, é um privilégio imenso. Ô, Gilbran, dê aquela notícia boa pro Zé. Pois é, Zé, dia 18 agora, deixa eu até confirmar essa dia 18, terça-feira, dia 18, a gente marcou lá com a nossa igreja, Comuna do Reino, em Belo Horizonte, vai todo mundo junto no cinema para ver o filme, a gente vai ver de igreja, assim, né, todo mundo junto lá para ver. Que ótimo, que legal, que incrível. Coisa boa. Gente, agradecer a vocês demais, obrigado aí pelo papo, pelo tempo, obrigado pelo trabalho, a gente é gostoso a gente se sentir representado. Por que a gente fala isso? Assim, de modo geral, a esquerda bate nos evangélicos porque tem que bater mesmo, os evangélicos precisam de uns tapas, e a direita bate na gente porque acha que a gente é esquerda, né? Então os evangélicos batem na gente, então, de modo geral, a gente fica ali, sabe? Você sabe muito bem, né, Zé? Porque você falou que se converteu também. Então é gostoso a gente ver esse tipo de trabalho, eu fico muito feliz, fico muito honrado, e principalmente de poder ter essa liberdade de bater esse papo com vocês aqui, na cozinha da nossa casa aqui no RPCast. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui conosco. Obrigado a vocês, gente. Beijão enorme. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado pelo convite e a oportunidade. Tamo junto, beijo pra vocês.